Estamos entrando aqui no que sobrou da igreja de Éfeso, a igreja do Apocalipse. Quando João escreve as 7 igrejas da Ásia. Eu tirei esse negócio de fluxo aí. Mas tá quanto? É Londres e o quê? Londres, Egito. Obrigada, tá? Isso. É a primeira que me trouxe, cara. E a fome que tá fazendo? Esses coisas nos caras. É tirar o irmão Luiz, tirando foto. Tô filmando tudo. Olha que lindo isso aqui. Ai, você tirou uma foto minha aqui, irmão. Ih, eu tô filmando. Olha o joelho dela. Minha filha, ontem ele passou a na carreira e me deixou lá no negócio. E logo posso deixar. Deixa, eu quero. Esse lugar. Por isso que o tamanho dessa basílica é imenso. Os concílios de Éfeso que estive, foi aqui mesmo. Todas essas construções que ficam acerca dele foi do século 6 e do século 7 depois de Cristo. Excepcionalmente para aguardar e manter nesses lugares. Foi depois que eles acharam que foi o túmulo de São João. Mas também em Patmos está considerado também com o santuário dele. Por isso que dentro dos dois, geralmente faz confusão, mas também porque a história não foi escrita. A história lá, a nosso dia, foi passando das histórias, das rumores. São possibilidades. É possível que está aqui, é possível que está lá. Mas aqui com a basílica, ele é imenso, é que desde o século IV depois de Cristo, os conselhos e na igreja vai nascer aqui, a fé cristã vai ser desenvolvida aqui, eles consideram também esse lugar sagrado. No ano 1967, aqui, vem o Papa Paulo VI para celebrar uma missa oficial e abençoar esse lugar. Por isso que nos consideramos com esse lugar, com a igreja de Éfeso mesmo. Uma das 7 igrejas do Apocalipse que vai receber a carta de São João. Era desenhado para Éfeso e aqui que vai ser mantido, e aqui que vai ser desenvolvido e aqui que vai ser a referência principal para os efesianos, para seguir a palavra de Deus. Aqui eu quero oferecer a palavra para o pastor, não sei, você vai Oferecer para mim. é? Isso aí, meu filho. A paz sobre os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Palavra do nosso guia, palavra maravilhosa. Amém. Para quem trouxe a tua Bíblia, abra aí no livro do Apocalipse. Amém. O livro da Revelação. Essa é a primeira carta. É interessante notar que nós começamos assim, né?
Começamos praticamente no meio, fomos para a última e estamos terminando na primeira, não é isso? Quem tem a Bíblia, amém? Abra aí. Abra aí no livro do Apocalipse, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ouve. A Bíblia vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, porque achaste mentiroso. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Porém, eu tenho contra ti que deixaste as tuas primeiras obras. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras horas, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que aborreces as obras dos nicolaítas, ao qual também eu aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amado, quando olhamos para dentro dessa carta, passamos a entender, amém, algumas verdades de Deus, amém, ao anjo dessa igreja. E o que mais me faz ver é que João era o próprio pastor dessa igreja. E Jesus Cristo, ele abre essa carta, amém, se apresentando a ele como aquele que tem na sua face as 7 estrelas. E ele diz que passeava entre os 7 candelabros de ouro. Quando olhamos para dentro dessa verdade, Jesus está dizendo: João, eu tenho na minha face os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Mas é interessante notar que Jesus, ele abre essa carta como para todas elas, como aquele que tem o remédio para curar a sua igreja. E na igreja de Éfeso, ele começa a elogiar, dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, ou seja, era uma igreja que tinha trabalho, que trabalhava com afinco, era uma igreja que tinha discernimento, era uma igreja, enfim, amém, que sofria, mas ela tinha paciência no seu sofrimento. O que mais me chama a atenção nessa carta é que Jesus, ele viu que a igreja de Éfeso, ela trabalhava, ela tinha obra, e ele disse: as tuas últimas obras são maiores do que aquelas que começaram. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele viu a quantidade, o volume das obras que tinha a igreja de Éfeso. Só que ele detectou que naquela igreja havia uma falta de qualidade. Quando olhamos para dentro dessa carta, eu passo a entender que Jesus, ele conhece quando eu trabalho com amor, quando eu faço para ele, quando eu tenho qualidade naquilo que presto ao Senhor. Na igreja de Éfeso, ela era uma igreja que cresceu em obra, mas porém perdeu qualidade. Quando olhamos para dentro da igreja, muitas das vezes nós chegamos naquela unção do primeiro amor: pastor, eu quero fazer isso, pastor, eu estou aqui para evangelizar. E a igreja de Éfeso era assim, uma igreja laboriosa, porém uma igreja de estrutura para suportar os dias maus. Porém, aquela igreja, ela deixou de praticar, amém, um serviço com qualidade. Quando eu olho para dentro dessa carta, eu passo a entender que Jesus, ele conhece a intenção de cada um de nós. Ele sabe qual é a intenção que me leva à igreja do Senhor. Não adianta uma pessoa virar para mim, para você: irmão, eu evangelizo, eu faço a obra, mas Jesus é aquele que vê o coração primeiro. Ou seja, Jesus, ele olha primeiro o coração e depois ele entende que no coração vem a qualidade da oferta. Ou seja, na igreja de Éfeso, ele estava dizendo: eis que eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus é aquele que examina primeiramente o nosso coração.
Ou seja, Ele conhece o coração de cada um de nós que aqui estão. Talvez você deixou de ter uma qualidade, amém, no teu culto, uma qualidade no teu trabalho para Ele. Porque eu não presto trabalho para o homem, você não presta trabalho para o pastor. Tudo que você faz na igreja, você faz ao Senhor. E há muitas pessoas, irmãos, que estão confundindo isso. Faz ao homem pensando que estão fazendo a Deus. Você não faz ao homem, você faz aquele que te vê, aquele que diz: eu sei as tuas obras. Amém. Amém? E ele se revela nessa carta dizendo: eu tenho as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele está dizendo assim: eu sou ciente de tudo que se passa na minha igreja. Talvez você chegou aqui pensando assim: meu pastor, será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo, amém, o andar da minha igreja, da minha comunidade? Ele está vendo, porque Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Mas a palavra de Deus para a igreja de Éfeso né? Eis que, porém, eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, tudo que você faz para Ele, primeiramente Ele vê se você tem qualidade. Como assim, pastor? Não adianta eu não amar meu próximo e querer fazer para Ele. Há um conjunto, você tem que fazer para Ele, amar a Ele, mas entendemos que amar o nosso irmão, amém, isso traz, amém, ao coração de Deus uma alegria e qualidade naquilo que eu faço para Ele. Amém? Entenderam, irmão? Pastor Carlos? Amém? Então vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Aleluia, porque existe uma mensagem de Deus para essa igreja. Amém? E talvez nesse lugar você chegou aqui e o Senhor que está convidando a você a olhar e examinar que tipo de obra você tem feito para o Senhor. Será que você ainda tem feito com qualidade? Será que você tem feito para Ele? Tudo que fazemos é examinado por Ele. E quando deixamos de fazer com qualidade, Deus, Ele quer o teu melhor. Ele quer a sua obra com qualidade, com sentimento. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Nós entregamos, Pai querido, nesta tarde, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Amém. A palavra Éfeso significa a igreja do amor decadente. Ó Deus, Tu és aquele que sonda o meu coração. E Tu sabes, Pai querido, com que intenção, Pai querido, eu tenho feito a Tua obra. Ó Pai querido, quantos são aqueles, ó Pai, que estão mal intencionados na Tua casa? Quantos são aqueles, ó Pai querido, que não têm mais amor às Tuas ovelhas? Ó Pai querido, estão apacentando por uma ganância, estão apacentando, Senhor Deus, com segundos interesses. Deus, aqui existem ovelhas feridas nesse lugar, e existe uma mensagem Tua a essa igreja. Senhor, Tu és aquele que sonda a qualidade do meu relacionamento, a qualidade, Senhor Deus, do serviço que estou Te prestando, Pai. A igreja de Éfeso, ó Pai querido, um dia, Senhor Deus, ela parou de fazer com qualidade, ela parou de fazer, Senhor Deus, com a qualidade, com amor, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor Deus, nós entendemos, Pai querido, que a intenção muitas das vezes é boa, Senhor, mas muitas das vezes as nossas intenções não estão avaliadas, ó Pai querido, dentro de um princípio, Senhor Deus, que entendemos, Pai querido, ser uma verdade daquilo, bendito Deus, que colocamos diante de Ti, bendito Deus, como prioridade, como algo bom, como algo de qualidade. Pai querido, a igreja de Éfeso, ó Pai querido, ela avolumou as suas obras, mas, ó Deus, as suas obras não tinham qualidade, porque elas não tinham mais qualidade de sentimento. Ou seja, Pai, tudo que Deus quer de mim e de você é que façamos com qualidade de coração, com uma qualidade, Senhor Deus, de amor, que façamos, Pai querido, não para sermos vistos, mas que podemos fazer, Pai querido, em si, para sermos vistos por Ele, fazermos a Ele, como disse a carta aos Colossenses: tudo que fazei, não fazei ao homem, mas fazei como se fosse ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda, bendito Deus, por essas vidas que aqui estão, e a mensagem, Senhor, Tua para essa igreja, que é, Senhor Deus, cada um de nós que somos
a tua igreja e que possamos sair desse lugar, bendito Deus, termos qualidade naquilo que prestamos para ti, sentimento, bendito Deus, é o que tu queres de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus.